mais um culto. Os guerreiros que já chegaram. Prepara o vento. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, verso 17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Amém? Amém. Pergunta para o irmão que está do teu lado: qual que é o teu ministério? Todo mundo. A pastora já pegou. Não importa qual seja o teu ministério, ou se você diz, talvez eu não tenho ainda um ministério. Aqui a palavra do Senhor já nos fala que Deus, através de Cristo, Ele nos deu um ministério que é de reconciliação. Amém? Assim como Cristo nos reconciliou, nós também temos esse ministério. Não importa onde estamos, se estamos num púlpito ou se estamos falando com alguém na rua. Esse é o nosso ministério de reconciliação em todas as áreas. Amém? Amém. A religação do homem a Deus. Porque muitos dizem: eu conheço a Deus, eu falo com Deus, eu converso com Ele. Mas quando você for ver se a pessoa realmente tem uma intimidade com Deus, tem um tempo com Deus, isso é raro de encontrar por aí. Amém? Amém. E lendo essa palavra, eu lembrei de outra palavra que eu gosto muito, que está eu vou ler para vocês, não precisa abrir, Lucas 9:62. Ali, quando várias pessoas, a partir do 57, falam com ele que querem o seguir, amém? E tem vários motivos, vários empecilhos. E no 62 diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Amém. Vocês lembram que a gente acabou de ler que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Amém? E isso aqui tem tudo a ver, porque a palavra, Jesus mesmo falou que quem lança a mão no arado e olha para trás não está apto. E eu estava vendo essa semana o porquê dessa palavra, porque quem está trabalhando no arado, principalmente nessa época aqui que era tudo manual, né? Hoje em dia é tudo máquina, mas quem estava trabalhando no arado, ele não podia ficar olhando para trás para ver se estava correto. Ele tinha que seguir em frente. Porque se ele fosse ficar virando para trás para ver se estava correto, ele ia errar mais ainda. Amém? O que ele fez já foi feito. Ele tem que tentar endireitar dali para frente. Por isso que Cristo falou que quem olha para trás não está apto. Porque nós não podemos ficar olhando para o passado se queremos seguir a Cristo verdadeiramente, se queremos servir a Ele. Porque se eu ficar olhando para o meu passado, eu tenho vários motivos para desistir, vários motivos para não continuar. Tenho desculpas para retroceder. Amém? Mas eu vou deixar tudo aquilo que eu fiz de errado e de certo lá para trás. O importante é, de hoje em diante, você ficar olhando para frente, endireitando o caminho. Amém? Fazendo o correto, andando no caminho certo. Não importa o que você já fez, você se arrependeu, Cristo nos perdoou, ali como diz a palavra, nos reconciliou. Só que para reconciliar outros, você também tem que estar nesse caminho de retidão. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé, agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, te adorando, engrandecendo o Teu nome, Senhor, porque é para isso que fomos criados, para te adorar, Senhor, em nome de Jesus.
Que o Senhor possa falar com cada um nessa noite, Pai. Aqueles que entraram aqui, Senhor, talvez buscando uma resposta, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, responder a cada um segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Desde já te agradecendo por esse culto, Senhor, que o Senhor possa usar grandemente os louvores, a palavra, Senhor, para falar conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vitorioso és, Senhor, na nossa vida. Nos ensina também a sermos vitoriosos, Pai, em cada batalha que o Senhor coloca para nós batalharmos nesse tempo. Declaramos os céus abertos, Senhor, sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito Santo, para fazer, para falar, para se mover, para ministrar, para transformar, conforme a Tua vontade na nossa vida nessa noite, Senhor. Não nos deixa sairmos daqui do mesmo jeito que nós entramos, Deus. Algo precisa acontecer dentro de nós e que a Tua palavra, os Teus louvores, os Teus ministros venham como uma flecha, Senhor, fazendo divisão entre alma e espírito dentro de nós. E nós possamos sair daqui com a nossa mente renovada, com a nossa vida transformada, com a nossa história mudada, em nome de Jesus. Amém. Você pode fechar os teus olhos. Vamos adorar ao Senhor. E nada irá existir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos.
Onde o Senhor seja o primeiro, onde o Senhor seja Amém. o único. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Teu perfume está marcado em mim, mas sou de todas as
E nós somos os filhos, as filhas de Deus. Amém, Paizinho, amém. Então vem, Senhor, com essas palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, onde nós não precisamos mais da aceitação de homens, onde nós não precisamos mais ser amados pelas pessoas, nós precisamos e somos aceitos pela cruz, pelos sacrifícios de Jesus. Nós já fomos aceitos no Senhor. Já fomos aceitos como filhos adotivos. Vem, Espírito Santo. Contra enganos que me dizem
Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não mesmo sou, pois eu pertenço a ti. Obrigada pelas tuas palavras de vida eterna que entraram dentro do nosso coração, dentro da nossa alma e nos transformou nesse tempo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém? Amém mesmo? Então vamos abrir Provérbios 3, 5. Amém? Provérbios 3, e o verso de número 5 em diante, nos diz assim: confia no Senhor. Diga para a pessoa que está perto de você e diga: confia no Senhor. No Senhor, de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, Deus vai fazer com que os meus caminhos sejam endireitados. Você entende? Desde que eu o reconheça. Amém? Quando eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas, quem está no controle é Deus. Quem te fez é Deus. Quem fez você nascer é Deus. Quem te deu vida é Deus. Quem te dá saúde é Deus. Quem leva daqui para a eternidade também é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quando você reconhece que em cada situação Deus está ali, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele reconhecia Deus em todos os seus caminhos. E ele entendeu que quando a igreja de Filipenses começou a trazer donativos para ele estava entendendo que Deus estava permitindo que ele ficasse em aperto para dar uma oportunidade para os filipenses aumentarem o crédito deles diante de Deus. Você entende isso? Ele reconheceu Deus em todos os seus caminhos e Deus endireitou as suas veredas, mas ele aprendeu a ficar contente. Olha para a pessoa que está perto de você: quando você reconhece Deus, quando você confia nele, você aprende a ficar contente. Entende? Tenho, glória a Deus. Não tenho, glória a Deus. Se eu não tenho agora é porque eu não vou precisar agora, eu vou precisar de uma outra coisa. Então a gente precisa aprender a ficar contente. É muito bom, as nossas forças, os nossos músculos espirituais, eles crescem nas dificuldades. Não são na abastança. Não é quando você tem de tudo, é quando você não tem de tudo, mas aí a sua mente começa a trabalhar e você começa a ter ideias, e Deus começa a dar para você ideias, revelações sobre o que fazer para poder fazer com que aquilo que não tem venha a existir. Você entende? Isso é reconhecer Deus em todos os caminhos. E você fica feliz com pouca coisa, mas não é ficar
aquela coisa com a sua inteligência que conseguiu trabalhar a ponto com o seu esforço, com aquilo que você orou, com a forma como Deus foi abrindo os caminhos, com aquilo que está acontecendo, você começa a ver que Deus está trabalhando, né? Sabe aquele dinheiro que você não tem e você fica praticamente desesperado e diz: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí você olha para alguma coisa e diz: vou vender isso aqui. Você faz uma oferta, lança oferta, alguém se interessa, paga aquele preço, você paga aquela conta e você fica mais feliz do que se fosse um milionário. E você diz: meu Deus, o que aconteceu? A sua inteligência, a sua criatividade, a sua confiança em Deus, a sua oração, aquele milagre faz com que você se sinta forte e empoderado. Músculos espirituais, músculos de fé cresceram em você. Você ficou uma pessoa mais forte. Você entende? Isso é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e Ele vai endireitando as nossas veredas. Ou seja, o nosso caminhar muitas vezes é torto, né? Ora nós estamos bem, ora nós estamos mal. Ora nós estamos bem, ora nós estamos mal. Ora nós confiamos em Deus, ora nós confiamos no dinheiro. Ora nós confiamos em Deus, ora nós confiamos nas pessoas. E aí Deus então Ele vai, quando você vai reconhecendo que é Deus quem cuida de você, e vai ficando dependente dele, ele vai fazendo com que você ande no centro da vontade dele. E ali é um lugar agradável, apesar das dificuldades. Olha para a pessoa que está perto dele, o lugar mais agradável que existe é o centro da vontade de Deus. Você entende? Ali nesse lugar você fica feliz, mesmo com dificuldades, porque você se sente seguro, você se sente amparado, você entende? E você sabe que tudo vai dar certo, não por causa de você, mas por causa de Deus que está endireitando as suas veredas. Não sei se você já andou numa rua toda emburacada, toda torta, e aí de repente alguém vem, passa a máquina, né? E passa de novo e vira uma bagunça, fica pior do que já estava, né? E você diz: meu Deus, mas você entende que está sendo para um benefício seu, depois você vai olhar dias depois, né? Você vê tudo retinho, tudo arrumado, tudo pintado, e você diz: puxa, que bom, valeu a pena ter paciência, esperar e acreditar nessa estrada, nessa rua. Você entende? Assim também Deus ele vai fazendo no meu caminho, no seu caminho, ele vai endireitando. Às vezes algumas coisas acontecem conosco para que a gente venha mudar. Nós achamos que os outros precisam mudar, né? Quem precisa mudar é o marido, né? O marido precisa mudar, os filhos precisam mudar, quem precisa mudar é a igreja, quem precisa mudar é o pastor, quem precisa mudar é o patrão, quem precisa mudar é a mulher, quem precisa mudar são as pessoas. Aí de repente a gente reconhece Deus na nossa vida e daí Deus vem e endireita e diz: quem tem que mudar é você, muda você, e as coisas ao seu redor, tudo vão mudar. Você entende? Mas se eu não mudo, tudo vai se repetir novamente. Pode até dar uma calmaria por 1 ano, 2 anos, daqui a pouco lá na frente vem a mesma rebeldia, os mesmos problemas, as mesmas coisas. Por quê? Porque você decidiu não mudar. Você queria que os outros mudassem, mas você queria continuar do mesmo jeito. Então não adianta os outros mudarem, é você quem muda para que tudo ao redor comece a mudar. Não é assim? Você vai na sua cozinha ou na sua casa, você faz uma mudança. Você mudou a mesa de lugar, vai ter que puxar a pia mais para lá, vai ter que puxar outra coisa mais para lá, vai ter que... Alguma coisa que você mudou começa a mudar todo o ambiente, você olha e diz: nossa, como ficou diferente. Por quê? Porque você mudou uma coisa e ao redor tudo mudou também. Você entende? O guarda-roupa também, não é? Mudando, a gente tira as blusas daqui, bota pra lá, daqui a pouco a gente já vai tirando as calças também, já vai tirando isso, já vai tirando aquilo, já puxa para cá outra coisa. Você olha, tá tudo diferente. Por quê? Porque uma coisa mudou. Então, se eu mudo, tudo ao meu redor muda. Mas se eu continuar a mesma pessoa, tudo ao meu redor vai continuar do mesmo jeito. Você entende? Olha para a pessoa que está perto de você. Tudo começa com você. Você que tem que reconhecer Deus, né? Como que eu reconheço Deus? Deus pode me libertar. Deus pode me curar. Deus pode me salvar. Deus pode me transformar. Eu reconheço, Deus, eu preciso mudar. Você entende? Então você traz Deus para a sua vida e Deus vai endireitando as veredas. Amém? E quando as pessoas que não conseguem mudar olham e veem que você conseguiu mudar, elas se espelham e têm você como uma referência para também mudar. Amém? Então ali continua assim, no verso de número 7. Não seja sábio pelos próprios olhos.
teme ao Senhor e se aparta daquilo que é mal, né? Se afasta daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Você olha, você vê uma conversa, você vê que aquela conversa não é edificante, não vai edificar, se afasta, né? Você não precisa ser grosseiro, nem ofensivo, você não precisa confrontar, não precisa ficar batendo boca. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso, né? E não adianta nada, você vai arrumar mais problema ainda, mas você só se afasta. É mal, eu não quero estar perto. Você entende? Então aqui diz assim, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não, mas se eu falar, se eu ensinar, se eu fazer... Às vezes as pessoas, elas vão querer aprender com você. São pessoas que às vezes são ensináveis, são maleáveis, né? Tem como você poder ensinar daquilo que você já recebeu. Mas tem pessoas que elas não são ensináveis, elas são teimosas, elas são duras, elas são muito sabichonas, são muito orgulhosas, muito difíceis de lidar. Então o que você vai fazer? Não precisa ficar falando nada, só se afasta e pronto. Você está entendendo que eu não vou ser sábio aos meus próprios olhos, né? Quantas vezes eu já quis mudar muita gente, né? Quis mudar a minha casa, quis mudar um monte de coisa. Às vezes eles não estão prontos para a mudança. Às vezes as pessoas não estão ensináveis ainda, não estão aquebrantadas para isso. Você entende? Não estão maleáveis para isso. Você só vai se ferir. Então é melhor você, tipo, não, eu não vou falar nada, mas eu também não vou ficar perto. E aí as pessoas vão percebendo que aquilo que elas estão fazendo está errado. Sem palavras você conseguiu ganhá-las. Amém? E aqui diz assim, no verso de número 8, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos, porque você se afastou, não precisou se incomodar, não precisou se estressar, não ficou nervoso, não ficou nervosa, não perdeu o sono, não ganhou dor de cabeça, não ficou chorando. Isso se tornou um remédio para você. Amém? E aí diz assim, no 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. A Bíblia fala sobre honrar a quem? Ao Senhor. É a minha honra a Deus. A minha honra a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque a Bíblia diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Alguém diz assim, o melhor de Deus já veio, Jesus já veio. Mas Ele já veio, já foi e disse que vai voltar de novo. Então o melhor de Deus ainda está por vir. Ele veio como um cordeiro, Ele vai voltar como um leão. Então o melhor de Deus ainda está por vir. Você está entendendo? Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Eu lembro quando eu era pequena, a gente dançava música alemã, né? Em coreografia. E eu lembro que a gente foi no estádio das Olimpíadas. Nós fomos fazer uma apresentação bem grande, bem linda, e cada um tinha que guiar uma equipe de futebol, outra de basquete, outra disso, outra daquilo, outra daquilo. E na época eu lembro que eu peguei uma turma dos meninos de futebol, de camiseta, e bem lindinhos, assim, os meninos muito lindos. Eu lembro que eu tinha, acho que, não sei se era 10 anos, 12 anos, 11 anos, e eu peguei os mais bonitos, né? Eu era responsável de guiar eles, né, para levar para as Olimpíadas e tal, e as outras meninas tudo. Daí tinha uma menina, que ela era a popstar lá da rua, e ela pegou os mais feinhos, né, coitadinha. Ela pegou uma turma bem feinha, né? E daí ela disse, eu vamos trocar. Daí eu fazia assim, não, né? E daí eu lembro que eu disse para minha mãe, quando eu cheguei em casa, hoje foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia mais feliz da minha vida, eu nunca vou ter um dia tão feliz como esse. E a minha mãe disse assim para mim, vai ter sim, vai ter, não, esse não é o mais feliz, esse é o mais feliz hoje, mas vai ter muitos mais felizes. Eu falei, eu não acredito que eu vou ter um mais feliz do que esse. E realmente, passaram-se o tempo, eu tive dias muito mais felizes. Aquilo foi um dia, um momento, uma fase, né? Então tem coisas, o melhor de Deus ainda está por vir. Tem muita coisa ainda para Deus fazer. Em cada fase da nossa vida, Deus ele vai acrescentar dias felizes para nós. Amém? Porque a verdadeira felicidade está em temer a Deus. Olha para a pessoa que está perto de você. A verdadeira felicidade está em temer a Deus. Nós vivemos numa época onde as pessoas não respeitam mais aquilo que é sagrado, né? Não respeitam mais, às vezes, uma leitura bíblica, não respeitam mais, às vezes, uma oração, ficam de conversa, ficam disso, estão tão distraídos, às vezes não se importam mais com aquilo que realmente é interessante, né? Quando a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, né? Então eu preciso entender aonde eu estou entrando num lugar
sagrado, num lugar onde Deus vai falar, onde Deus vai derramar, onde Deus vai se posicionar, onde eu vou receber bênção. É aqui que Deus ordena a bênção para sempre. É aqui que eu vou receber as bênçãos, né? Então eu preciso entender o que eu venho fazer num lugar como esse, né? Eu não venho só porque todo mundo vem, eu venho porque eu sei quem está aqui e quem é que vai falar através dessa palavra comigo. E essa palavra tem um poder de me transformar, renovar minha mente para que eu possa me transformar. Essa palavra tem um poder de libertar também, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, a Bíblia fala também que essa palavra traz cura para minha alma, ela é refrigério para minha alma, né? Essa palavra também é vara. Olha para a pessoa que está perto de você, a gente também apanha aqui, né? E isso é muito bom, né? A gente não gosta, né? Eu lembro que os antigos, né, falavam assim: quanto crescer tu vai me agradecer, quanto crescer tu vai me agradecer por essa surra, por essas palmadas, né, por essa cintada, né? E a gente que era criança dizia assim: nunca que eu vou agradecer por isso, nunca que eu vou agradecer, porque na hora doeu, né? Mas depois que a gente cresceu, o caráter que foi forjado em nós, né, a pessoa que nós nos tornamos, a educação que nós adquirimos veio daquelas palmadas, daquelas varadas, né, daquelas cintadas, né? Então que bom que a gente pode ter alguém que nos corrigiu, né? Um pai que nos ama nos corrige, uma mãe que nos ama nos corrige, né? Então, como é bom ter alguém corrigindo a gente. Quando a gente vê assim, ó, que ninguém quer se incomodar, ninguém quer corrigir, ninguém quer falar nada, a gente vê, perdeu o amor, perdeu o amor. Aquela mulher que não quer mais ajudar o marido a ser um marido melhor, que não ama mais. Aquela mulher que é chata, que é rabugenta, que fica ali, né? Às vezes até, não estou falando de ser pinga-pinga, né? Não, isso não, né? Ninguém merece, né? O homem tem que se afastar de uma mulher assim. Mas uma mulher assim, ó, que fica ali, ó, querendo o melhor do marido, né? Essa mulher é uma boa mulher, ela te ama, amém? Então fica feliz, puxa, que bom que ela briga comigo. Que bom que ela fica pegando no meu pé, para mim ser um homem melhor, para mim poder evoluir mais. Você entende? Eu não estou falando de ser goteira, tá? Eu estou falando de ser uma mulher que diz: não, vem cá, vamos conversar, vamos arrumar isso, tem que arrumar isso. Nem sempre ele vai conseguir, ela tem que ter paciência também, né? Porque é um processo, né? A gente não consegue mudar da noite para o dia, não é assim? Eu não consigo mudar da noite para o dia, mas eu tento, né? E eu acredito que vocês também tentam. E a gente tem que dar espaço e tempo, né? Ensinou, falou, dá espaço e tempo. Mas você que também está recebendo a correção, fique feliz, né? O homem que corrige a mulher e diz: para, chega, está murmurando demais, né? Meu marido às vezes fala: para de murmurar. Por quê? Porque às vezes a gente nem percebe, virou um costume, e quando a gente vê, a gente está indo nisso, né? Então, o dia que parar de falar é porque não te ama mais, é porque não está mais nem aí para ti. Você consegue entender? Um pai é a mesma coisa. Enquanto ele está pegando um pé, está brigando: por que essa hora? Tem que chegar mais cedo. Por que BBB? Onde é que tu estava? Aí você diz: puxa, que bom, né? Tem alguém que se importa comigo. Você entende? Entende ou não entende? Glória a Deus, é muito importante isso, né? A gente só vai entender isso lá na frente, né? Então sejamos gratos por isso. Aqui a Bíblia fala sobre honrar o Senhor com a nossa fazenda e com as primícias de toda a nossa renda, né? Quando vem uma visita, o que a gente faz? Bota um café, né? Bota a melhor talher, bota o melhor prato, bota a melhor comida, porque é uma questão de honra. A gente gosta daquelas pessoas que a gente convida e a gente quer então o quê? Oferecer o que nós temos de melhor. Quando nós decidimos que nós amamos a Deus, nós também pegamos aquilo que nós temos de melhor e nós então também servimos a Deus com aquilo que nós temos de melhor, né? Então honrar o Senhor com a minha fazenda, com as minhas primícias de toda a minha renda, o meu dinheiro, né? O meu bispo, ele sempre ensinava isso, eu achava tão legal, eu aprendi tanto assim, e sempre me lembro disso. Ele dizia assim: às vezes a gente não pode dar a maior nota, né? Às vezes não tem como dar a maior nota, porque a gente tem compromissos que a gente assumiu, mas a gente pode dar a mais bonita da carteira, as mais lindinhas, né? Não aquela amassada, não aquela riscada, não aquela rasgada, mas a mais bonita. E Deus, ele está observando o nosso coração, ele está olhando para ver como que nós nos importamos nesse momento. A Bíblia conta que Jesus, ele ficou lá no gasofilácio, olhando as pessoas que iam entregar as suas ofertas. Olha só que coisa extraordinária. Ele ficava olhando como que as pessoas iam entregar.
Então não pense que ninguém está vendo. Deus, Jesus estava ali olhando, né? E ele então fala de uma viúva, né, que era pobre. Então tinha muito rico que tinha dado. Mas ele falou que os ricos tinham dado a menor das ofertas, apesar de ser um valor superior ao da viúva. Não era o valor, era a forma como eles estavam se sacrificando para poder cuidar daquilo que se considerava, que se considera obra de Deus. Amém? Nós olhamos Judas, ele era o tesoureiro de Jesus, né? Eu sempre me perguntava, puxa, por que Satanás entrou no Judas, né? Que brecha que o Judas tinha dado, né? Como é que o Satanás entra ali no Judas, na época ali da Santa Ceia ali? Como é que ele conseguiu entrar no corpo do Judas, possuir o Judas, né? E sair lá e entregar Jesus, né? Porque ele roubava, né? E às vezes nós roubamos de Deus também. Nós roubamos quando nós não dizimamos, nós roubamos quando nós não ofertamos, nós roubamos quando nós miseramos para a obra de Deus. Amém? A coisa mais importante que nós temos é a nossa eternidade. Você tem um corpo aí, você tem uma vida, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar de tudo isso. Mas um dia esse corpo aí vai cair tudo. Você entendeu? Olha para a pessoa que está perto de você, esse corpo aí vai cair tudo. Tudo cai, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, vai cair tudo. Né? E é assim que vai acontecer. E a eternidade não é para sempre. Amém? Tudo lá vai ser renovado. Então eu preciso me interessar por aquilo que é eterno. E o Senhor é eterno. Então quando eu honro ao Senhor, eu estou honrando a eternidade. Eu estou honrando a obra de Deus. Amém? Para sempre. Porque um dia eu posso sair dessa terra, mas a obra vai continuar se Jesus não voltar. Quem entendeu? E eu estou honrando ao Senhor, porque eu fui alguém que plantei árvores, né, para que os outros pudessem estar na sombra. Amém? Seu dízimo, a sua oferta, tudo são sementes que você está plantando para que a outra geração que vai vir fiquem nas sombras, né? Quando você chegou aqui, isso aqui já estava. Eu lembro de um dia a Eliane, não sei se ela está aqui, né? Um dia ela chegou aqui, nós estávamos na reforma, ela fez essas cortinas aqui, reformou, né? Para poder caber. Aí ela disse, puxa, eu estou tão cansada. Aí ela falou, as pessoas que chegam aqui, elas não têm noção, né? Do trabalho que a gente passa para poder arrumar, ter um ambiente para que possa acolher outros, né? Elas não têm noção. Quando talvez alguns de vocês chegaram aqui e providenciaram para que esse ambiente estivesse confeccionado, né? Mas muita gente chega aqui depois. Então já está tudo pronto, eles não têm noção do preço que foi pago, do cansaço que deu, né, do trabalho que foi dado para que outros pudessem desfrutar e usufruir da presença de Deus, da glória de Deus. Você consegue entender? Então, nós somos esses que semeamos e tem uma recompensa. Olha para a pessoa que está perto de você, Deus vai te recompensar. Jesus foi recompensado, certo? Antes ele era o Filho único de Deus. Hoje ele é o primogênito entre os irmãos e o Rei dos Reis, né? Antes ele não era o Rei dos Reis, ele era um rei, um príncipe, né? Mas hoje ele é Rei dos Reis por causa do sacrifício que ele fez. Então, honra o Senhor com a tua fazenda. E aí a Bíblia diz, né? Eu acho tão fantástico Deus, porque Deus podia só dar uma ordem, né? Ó, honra e ponto. Chega, vocês vão me honrar e ponto. E vão pegar da renda de vocês, vão pegar da fazenda, mas ele é tão legal que ele vem ali no 9 e ele diz assim, e se vocês fizerem isso, né, se encherão os teus celeiros abundantemente. Ele está falando que além que o que eu faço, volta para mim. E não volta para mim como eu fiz, volta para mim muito mais do que aquilo que eu fiz. Ele está falando de eu só honro a Deus com as primícias, com os primeiros frutos. E eu tenho celeiros cheios, né? Celeiros cheios e lagares transbordantes. Né? E então eu penso assim, às vezes eu ficava pensando, puxa, será que eu dou o dízimo por causa do medo do devorador? Ou eu fico pensando, às vezes, né? Pensava, será que eu dou o dízimo para as janelas dos céus se abrir? Ou será que eu dou o dízimo porque é um mandamento? Daí ontem estava escutando ela falar, a gente nem entendia isso, a gente só dizimava porque a gente sabia que estava na Bíblia e era um mandamento.
A gente nem sabia do que ia acontecer. Então eu fiquei pensando, puxa, é verdade? Tem gente que dá só porque entendeu que é para o Senhor. Você entende? Eu não sei qual que é, por que você dá. Se é com medo do devorador, para que o devorador não devore, né? Ou se é para que as janelas do céu sejam abertas, ou se é porque é o Senhor quem está mandando. O importante é que você faça, cumpra. E depois, com o tempo, a maturidade vai vindo e a gente vai compreendendo todas essas coisas, amém? Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Aí eu vou encerrar com o 11 que fala: filho meu, não rejeita a correção do Senhor. Deus, Ele quer te corrigir, amém? E Ele não quer que você rejeite essa correção. Quando você está sendo corrigido, puxa vida, obrigado, Deus, me perdoa se eu tenho resistido, né? Ele diz assim: não te nojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que Ele ama. Olha para a pessoa que está perto de você, diga: você está sendo repreendido? Se não, você está correndo o sério risco. Se sim, glória a Deus, o Senhor te ama. Amém? Como um pai, Ele te ama como um pai que te repreende, porque o Senhor repreende aquele que Ele ama. Deus está te repreendendo? Olha para a pessoa que está perto de você. Deus está te repreendendo? Tá ou não tá? Se não, diga: Senhor, pode começar aí. Entendeu? Porque eu quero ser amado. Assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Amém? Amém. Vamos honrar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Então, você vai trazer seu dízimo, sua oferta, e nós estaremos orando em seguida pela sua vida financeira, em nome de Jesus. Dízimos, ofertas, entregues no teu altar. Acreditamos que aqui é um lugar de sacrifício, um lugar aonde, Senhor, nós depositamos a nossa oferta, os nossos dízimos, a semente da nossa obediência à tua palavra, a semente que repreende o devorador, a semente que abre janelas do céu, Senhor, e traz para nós as ricas bênçãos. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, repreendido todo devorador, migrador, destruidor, gafanhoto, espírito da miséria, tranca-rua, sejam todos repreendidos e lançados ao profundo do abismo, em prisões eternas até o grande dia do juízo final. A bênção venha sobre a oferta dos teus filhos e ela se multiplique, assim como veio a multiplicação dos pães, dos peixes. Nós declaramos multiplicação sobre as ofertas, sobre o dízimo dos teus filhos de uma forma extraordinária, que eles tenham, Senhor, para emprestar e nunca mais pedir emprestado. Nós declaramos que esse tempo chegue na vida de cada um dos teus filhos, que nós aprendamos a confiar no Senhor e o Senhor endireitar as nossas veredas, que nós aprendamos a honrar o Senhor com aquilo que nós temos, e o Senhor vai fazer encher, Senhor, os nossos celeiros e transbordar os nossos lagares. Vem mesmo, Senhor, com pompas, vem mesmo com prosperidade, com provisão, com riquezas, com sabedoria, com o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tendo a mão para cá, Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos projetos de vida. Nós declaramos a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa os teus filhos, Senhor, com alegria, Senhor, trazendo a resposta de cada pedido, de cada petição. Abençoa, Senhor, meu Deus, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Os impossíveis tornem-se possíveis e haja a resposta de cada pedido segundo a tua vontade e o teu querer. Senhor, nós colocamos também, Senhor, as pessoas que foram depositadas sobre este vaso. Senhor, nós declaramos a restauração de cada uma delas, assim como o Senhor restaurou o templo, tem restaurado as nossas vidas. Nós declaramos assim seja a restauração de cada um deles, e eles
estejam na casa do Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós teremos agora, não esse final de semana, mas no outro, o reencontro com Deus. Ele tem uma característica, né, de que ele é sobrenatural. Você aprende a andar acima do natural, né? Nós somos seres que vivemos pelas coisas naturais. Então, o reencontro ele leva a gente a viver acima das nossas emoções, né? No lugar onde Deus está, onde nós adquirimos fé, e com a nossa fé nós damos ordem aos montes, né? Saiam daqui, vão para lá, né? E as coisas acontecem por causa da forma como você caminha e você vive. É muito legal, muito extraordinário. Eu recebi muito no meu reencontro. Deus fez uma obra muito grande lá. Lá eu aprendi a não viver por sentimentos. Eu aprendi a liberar, né, o meu irmão, liberar. E depois disso ele se tornou um grande pastor. Hoje é o pastor de uma igreja, né? E eu lembro que a gente tinha muitos conflitos, muitas coisas. E Deus trouxe muita cura, né? Trouxe muitos acertos. Lá eu aprendi tanta coisa extraordinária a viver pela fé, né? A viver no sobrenatural, né? Então tem muita coisa para Deus fazer. Nós somos pessoas muito presas, apesar de sermos crentes, cristãos, nós somos muito feridos, muito traumatizados, muito machucados, né? A vida, né, que nós vivemos, nós somos vencedores, mas a vida que nós vivemos, muitas coisas nos traumatizaram, muitas situações, e por conta disso a gente quer ir, a gente sabe que a gente é vencedor, mas a gente não consegue, né? É como se a gente fosse um paralítico, e ali no reencontro Deus vai te mostrar, né? Vai remover toda a paralisia e vai levar você à conquista daquilo que é seu direito. Amém? Assim como Pedro caminhou por cima das águas, é assim que você vai viver depois do reencontro. Amém? Você vê que Pedro, Jesus disse, ele disse, é tu mesmo, Senhor, porque o encontro é com Deus. Olha para a pessoa que está perto de você. O encontro não é com seu amigo, não é com os pastores, amém? Nem com os líderes. O encontro é com Deus, né? Você vai ver Deus. E você vai ver Deus de uma forma diferenciada. Você vai dizer, será que é o Senhor mesmo? Se é tu mesmo, Senhor, eu quero ir ter contigo, né? E Deus vai dizer, vem. E se você tem fé, crer, você vai andar por cima dos seus sentimentos e das situações que você tem vivido. Amém? E ali você vai viver diferente de como você tem vivido. Nós ficamos presos, né, a ofensas, ficamos presos a traumas, ficamos presos a medos, a tantas situações, né? E ali a gente consegue viver acima disso. Amém? Deus quer te levar num outro nível. E nós precisamos. Um reencontro nós não fazemos com frequência. Ele tem cada 4, 5 anos que a gente faz, né? Porque ele é mais para quem já fez um encontro, já está trabalhando na obra de uma certa forma, né? Ou não, assim, mas já entendeu, já compreende. Então o reencontro é para essas pessoas, né? Que em meio a todas as guerras, batalhas, né? Trabalhos, acabaram se ferindo novamente e ficam meio que desanimadas, meio que desistindo. Aí Deus vem e recupera todas elas. Amém? E mostra que tem que elas podem viver acima de todos esses sentimentos, de prejuízos, de abandonos, de rejeições, de perdas, e que a gente já foi aceito. Amém? Ele já nos ama. Então Deus nos resgata e traz de volta aquele amor, aquela paixão pelo Evangelho, pelo Reino, pelas almas, pela Igreja e por Jesus. Amém? Glória a Deus, é muito bom. Então vai acontecer no dia 28, 29 e 30, tem um valor de R$180, é um valor simbólico só pelas refeições que a gente faz aqui no local, tá bom? Então vai começar na sexta-feira às 7 horas e no sábado à 1h30 e no domingo às 8 horas. Bom, são 3 dias. Mas vai dar 2 dias praticamente, porque sábado de manhã não vai ter. Fechou? 19h30, mas eu tenho que falar 19 porque senão todo mundo vai chegar depois das 19h30, né? A gente fala 19 para 19h30 a gente já entrar. Amém? Amém? Entrar já no encontro com Deus. Ele vai estar aqui, então não se atrase. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Você pode fazer sua inscrição, tudo, daí às 19 para 19h30 a gente já entrar, né? Pegar o seu crachá, aquilo que tem que ser feito.
Fechou? Aonde vai ser nossas instalações aqui. A gente queria fazer num outro lugar, mas como a gente foi para o Rio Grande e a gente gastou um pouco agora, né? Então vamos fazer aqui o reencontro e o encontro, daí a gente vai estar vendo para fazer lá no sítio do seu Pedrinho, né? O Toninho já estava olhando lá o preço, não é caro, vai dar certo no ano que vem, tá bom? Fechou? Amém, pastora Bárbara, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. A gente não esquece de fazer sua inscrição, tá? Eu sei que já tem um número grande lá e a gente tem um número 6 pessoas. reduzido. Quanto? 26. Falta só 4. Então corre lá e bota teu nome para a gente poder encerrar esse ciclo, tá bom? Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, usa a vida da pastora de uma forma extraordinária para ministrar o coração da tua igreja nessa noite. Que o Senhor faça acontecer, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas, ajeita as bênçãos do céu que o Senhor destinou para este dia, para este momento, Senhor, sejam liberadas a cada um dos teus filhos através da vida dela. Usa ela com graça, com sabedoria, com autoridade, com poder, nada do que é dela, tudo que é do Senhor, tudo que é, meu Deus, espiritual, tudo que vem, Senhor, da parte dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Sem demora, vamos para a palavra. Um pouco do que eu vou falar hoje foi algo também que eu experimentei no meu reencontro. No reencontro a gente descobre que a gente não está sozinho. A gente às vezes se sente sozinho na caminhada, né? Tem momentos, tem fases na vida da gente que a gente se sente sozinho, que a gente se sente desamparado, que parece que a gente foi rejeitado, largado, ninguém quer a gente, ninguém ama a gente, ninguém quer andar com a gente. E a gente às vezes fica cheio de minhocas na cabeça. E no reencontro a gente descobre que a gente não está sozinho, que a gente não precisa andar sozinhos. Então é maravilhoso, né? Você que não fez a sua inscrição, faça, dá lá o seu nome e bora se reencontrar com o Senhor, amém? Amém. Então vamos para a palavra, Mateus capítulo 7. Mateus 7 e o 7. Vamos ler do 7 ao 12. Mateus 7, do 7 ao 12. Glória a Deus. Diz assim: pedi e vos será concedido ou dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, lhe se abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa semana eu vivi uma coisa bem interessante. Eu precisava resolver uma situação na secretaria onde eu trabalho. Eu precisava conseguir um negócio. Eu precisava resolver uma situação lá e conseguir um negócio para a secretaria. Uma coisa que eu precisava colocar lá dentro. E eu fiquei pensando na minha cabeça como é que eu ia fazer, o que eu podia fazer. E fui tentar ali pelos meus caminhos, pelos meus jeitos. E não deu muito certo as minhas ideias. Eu fiquei meio frustrada, pensei, puxa, eu não consegui, como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer? Eu queria tanto conseguir isso para a secretaria, ia ser bom para o nosso trabalho aqui e tal. Fiquei pensando. Aí eu tive uma ideia de falar com uma pessoa, mas eu fiquei com muita vergonha. Porque eu ia ter que pedir uma doação para uma repartição pública, para uma secretaria da prefeitura. Eu ia ter que pedir uma doação, tipo, poxa, você está pedindo uma doação, a prefeitura não vai te arrumar isso.
não vai, então eu preciso buscar um outro caminho. E aí eu fiquei na minha cabeça pensando como que eu ia falar com essa pessoa e eu tava com muita vergonha de ter que pedir aquilo. Daí falei pro meu chefe, falei pra ele, o que tu acha? Assim, meu Deus, guria, eu já tinha pedido, já tinha resolvido, eu tô morrendo de vergonha de pedir. E ele, capaz, pode pedir, qualquer coisa diz pra falar comigo. Aí tá, me encorajei, dei de cara com a pessoa, assim, uns 2 dias depois, me encontrei com a pessoa num lugar e aí eu tremi toda e não consegui pedir. Só cumprimentei ali e tal, saí, fui pra casa, não acredito que eu não consegui. E eu queria muito aquilo, eu fiquei, puxa, não acredito que eu fiquei com vergonha, eu não consegui pedir. Aí no outro dia eu fui no WhatsApp. Eu comecei a digitar. Eu falei, não vou digitar, vou mandar um áudio. E eu ali toda nervosa, porque eu tinha que pedir uma coisa relativamente simples. Mas só o fato de eu ter que pedir e ser de graça, aquilo estava me constrangendo. Porque eu não ia pagar por aquilo, eu não ia comprar aquilo, não ia ser nada feito por nada. Era uma doação, a pessoa, eu corria o risco de ouvir um não, né? Mas, e aí me tremi toda, e aí eu falei assim, meu Deus. Ainda é uma pessoa que é uma figura de autoridade, daí eu fico mais ruim ainda, né? Aí mandei um áudio de 1 minuto e meio. Pois é que assim, eu precisava de não sei o que, não sei o que. E eu tentei por outros caminhos, eu não posso. Será que tu não podia nos ajudar? E fui assim. Aí deu uns 10 minutos, a pessoa me respondeu e eu não queria nem abrir o áudio. Eu tava com vergonha do que eu estava fazendo. E aí a pessoa me respondeu em 11 segundos. Eu fiquei 1 minuto e meio ali enrolando, ela me respondeu em 11 segundos. E disse, pode contar comigo, eu vou fazer essa doação para vocês. Me passam certinho o que tu precisa e eu vou arrumar para vocês. E aí eu, foi fácil assim? Não foi. Para mim não foi. E aí o Espírito Santo começou a me ministrar. Pede e vai ser dado para você. Meu Deus, por que eu tenho essa dificuldade de pedir? O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. O orgulho que carregamos dentro de nós nos impede de receber coisas que Deus tem para nós pelo simples fato de a gente não conseguir pedir. Uma coisa que parece tão simples. Fulano, você pode fazer isso? Você pode me arrumar isso? Você pode me ajudar aí? Foi muito difícil. Eu fiquei 3 dias. Eu fiquei de terça a de segunda, terça, quarta. 3 dias. Segunda, terça e quarta. Matutando na minha mente como que eu ia pedir uma coisa para uma pessoa que estava sobre mim. Porque eu estava me sentindo envergonhada de ter que pedir. E aí, o Espírito Santo começou a me ministrar em cima dessa palavra. Talvez você diga assim, não, para mim não é difícil pedir. Eu sou bem cara de pau, eu sou bem corajoso, ou eu sou bem, né? Mas às vezes quando a gente tem um temperamento um pouco mais forte, ou a gente é muito dado assim para ser independente, né? Quer ter muita atitude, gosta daquela sensação assim de resolver as coisas por conta própria, é um pouco mais difícil ter que pedir. Porque, na verdade, tudo isso que parece bom, que parece força, que parece proatividade, que parece ser um solucionador, na verdade é um orgulho disfarçado. Sabia disso? Muitas vezes o orgulho ele se disfarça de força, de capacidade, de competência, de proatividade, ele se disfarça de educação. Ai não, não vou pedir, não quero incomodar. Ai não, não vou pedir. E às vezes não é que tu não quer incomodar, é que tu não tem humildade suficiente para dizer que tu precisa daquela pessoa. Que tu precisa daquela doação. Que tu precisa daquela ajuda. E aí você não recebe porque você não pede. E você não pede porque você tem um orgulho dentro de você que vai ficar ferido e diz, oh, que humilhante, tem que pedir. E aí Deus começa a trabalhar dentro de nós. Porque tudo aquilo que a gente mostra como força, se for sondar de verdade o coração, às vezes a intenção do coração lá dentro é orgulhosa.
E a palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela vem para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, quando uma palavra ela nos alcança, ela nos atinge, ela quer revelar para nós mesmos quem nós somos. O que está dentro de nós e que a gente nem faz ideia que existe, ou que seja tão grande assim. Ai, meu Deus, às vezes a gente pensa, eu vou dar um jeito, eu posso, eu resolvo. Mas nem Jesus fez tudo sozinho. Ele comissiona 70, ou 72, algumas traduções, né? 70 discípulos ele comissiona e envia eles para ajudar na obra. Voltam os 70 super empolgados, Jesus vem com uma palavra de discipulado, aperta um pouquinho, chama para aliança, e dali só daqueles 70 só sobra 12. Mas Jesus continua trabalhando com aqueles 12. Ele manda embora também. Os 12 decidem ficar e ele vai, investe, trabalha com aqueles 12 e divide o que ele tinha com aquelas pessoas. Jesus não trabalhava sozinho. E ele era o Filho de Deus encarnado. Tudo bem que ele veio na Terra como homem, 100%, mas ele tinha uma natureza de Deus dentro dele. Ele não precisava de ninguém para fazer milagre. Ele era o próprio milagre. Mas mesmo assim, ele não fazia nada sozinho. Você vai olhar para Deus na criação, Deus não criou nada sozinho. Façamos e façamos. Mas nós não, nós queremos dar conta de tudo sozinho. Nós queremos apresentar o resultado e dizer, fui eu que fiz. Eu resolvo, pode deixar, deixa comigo. Porque isso parece muito bom. Isso é muito bom se a intenção do teu coração for pura. Mas se a intenção do teu coração for mostrar que você não precisa de ninguém, é um problema bem sério. Porque todo mundo precisa de alguém em um momento da sua vida, ou em vários momentos, ou em todos os momentos. Eu fiquei sem meu marido terça-feira e eu achei que eu ia enlouquecer, porque eu tinha que pensar na mesa de som, nos microfones, na câmera, para fazer o culto lá no Oeste, né? Ele teve que trabalhar, ficou preso lá por um motivo do serviço. E eu tinha que pensar em tudo e ajeitar o menino, deixar na minha mãe. E aí eu esqueci o celular da igreja, esqueci o meu celular em casa, tive que sair do serviço correndo buscar, porque não era uma coisa que era costume meu fazer. E aí tive que chegar lá e agora ligar essa caixa, ligar esse microfone. E eu falei, meu Deus do céu! A gente precisa de gente. E a gente às vezes não valoriza as pessoas que estão perto de nós. Só quando elas não estão ali, você vê como é importante ter elas por perto. Não é assim? É assim. E assim Deus foi trabalhando comigo durante toda essa semana por causa disso aqui. Ai, meu Deus. Então, achamos que não precisamos de nada, não precisamos de ninguém, por isso não pedimos, não buscamos e não batemos. E aí o que acontece? Você não recebe, você não encontra e a porta não se abre para você. E não é nem demônio, é você mesmo que fecha as próprias portas, é você que se impede de ser ajudado, porque não tem humildade suficiente, eu não tenho às vezes coragem suficiente, humildade suficiente para pedir ajuda e dizer que precisa. Não é assim que às vezes acontece? Não sei com você, mas comigo é assim que acontece. Eu não queria falar de orgulho, é muito ruim falar de orgulho, é muito difícil, é muito chato, dá um calorão assim nas bochechas da gente, porque mas não tem como falar de pedir sem falar disso, porque o orgulho, ele é a raiz de todo pecado que habita em nós. Tudo começa no orgulho. Se você é orgulhoso, seu coração é rebelde. Se eu sou orgulhosa, o meu coração é independente, autossuficiente, é soberbo, despreza pessoas, rejeita aqueles que não são parecidos comigo, porque aquilo que não se parece comigo não é tão bom e não tem nada a ver. A gente já vai falar dos dons ali mais para frente, que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo. Isso tudo nos leva lá para o início, lá no Éden. Né? Talvez quando a Eva recebeu a proposta da serpente, se ela tivesse ido lá no Adão. O Adão, a serpente falou comigo um negócio assim, que Deus não falou e falou que não era para comer o fruto e tocar no fruto, e ela me deu isso aqui. O que eu faço com isso aqui?
Ele disse, mulher, tu tá doida? Peraí que eu vou lá perguntar para Deus. Ô Deus, a Eva me chegou em casa com isso aqui na mão. O que eu faço com isso? Ele joga longe, te afasta disso. Não, a Eva nem lembrou do Adão. Por quê? Ele me deu liberdade nesse jardim, eu sou ajudadora dele. Eu não preciso dele, eu não dependo dele. A cobra fala direto comigo, o que eu vou lá pedir para ele? Os bichos não falam só com ele, falam comigo também. Ou Deus não fala comigo? Deus só fala com o outro. E aí ela deixou o Adão de lado, foi lá e fez o que ela achou que tinha que fazer e ainda influenciou ele a fazer o mesmo erro. E ele ficou cego ali junto com ela e deu no que deu e você sabe da história. E eu fico pensando como tudo poderia ter sido diferente se ela tivesse pedido a opinião do Adão. Se o Adão tivesse levado para Deus, buscado em Deus uma resposta do que fazer. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa, se você está em dúvida com alguma coisa, não tome nenhuma decisão, não faça nada, não escolha nada. Procure alguém que possa lhe orientar, procure a Deus que pode lhe dar uma direção, procure alguém que tenha experiência naquela área para poder te ajudar. Porque muitas vezes a gente toma decisões achando que está fazendo certo e está fazendo errado. E aí agora a gente herda essa natureza caída que vive tentando nos derrubar junto com ela todo dia. Não sei você, mas a batalha é diária. A nossa alma e o nosso espírito ficam ali, lutando um contra o outro todo dia. É um pensamento intruso, é um sentimento que dá, é uma opinião de alguém, é um comentário que te ofende, é uma situação que te desagrada, e aquilo vai gerando esse conflito dentro de nós. Porque, na verdade, mesmo que a gente carregue essa natureza caída que nós herdamos do pecado original, que é o orgulho lá do Éden, Adão e Eva, coisa tal, nós recebemos uma nova natureza. A gente ouviu isso aqui na abertura hoje. Uma nova criatura. Então nós recebemos uma nova natureza. A natureza de Deus é plantada dentro de nós pelo Espírito quando nós recebemos Jesus. E aí agora começa a nossa escolha de se eu vou ser guiado pela natureza caída ou se eu vou ser guiado pela natureza de Deus, que é uma natureza que não cai e permanece firme. E essa escolha é nossa, essa decisão é nossa, e é nos detalhes que muitas vezes a gente se perde, né? Aí talvez você diga assim pra mim, isso eu acho que está bem resolvido pra mim, eu peço tudo pra Deus. Eu oro pra tudo, eu falo com Deus pra tudo. Para comprar qualquer coisa, para escolher qualquer coisa, para tomar qualquer decisão, eu falo com Deus, eu oro, eu espero sinais, que bom, glória a Deus. Mas quem disse que essa palavra fala só disso? Aqui Jesus usa um exemplo de um filho que vai pedir algo para o pai. E isso nos remete a pedir uns aos outros aquilo que nós também precisamos. E é aí que pega para nós, porque pedir aqui é fácil. Você dobra o seu joelho, você fala o que você quer, você abre o seu coração, é o teu pai, ele vai te entender, ele te recebe, ele te compreende, ele te corrige, ele te alinha, tudo isso. Mas é diferente tu pedir aqui e tu pedir aqui. Não é? É diferente. Talvez para a maioria aqui não seja. Para mim foi muito essa semana. Porque aí você tem que meio que mostrar a sua vergonha para o outro, você precisa da ajuda do outro. E para quem carrega essa luta contra o orgulho, que carrega essa altivez, é muito sofrido. Uma coisa tão simples. Você pode me ajudar? No dia, teve um momento das reformas da igreja, que eu e o Juninho caímos na escala para limpar, e estava assim uma glória, estava uma coisa gloriosa, estava assim. E aí nós aqui dando o pau, nós não ia dar conta nós dois. Eu fui lá no grupo pedir ajuda. Tem alguém aí no grupo dos líderes que pode vir nos ajudar, porque a gente não vai dar conta do recado. Daí rapidinho a pastora Marcela soube, né? A pastora Alva colocou alguma coisa assim. E veio ela com as meninas, mas olha, foi assim, um instantinho. O serviço ficou leve, dividiu o peso.
o resultado ficou muito melhor, porque se eu e ele tivéssemos limpado do jeito que a gente já estava cansado, talvez não ficaria tão bom. E pronto, está tudo resolvido. Mas a gente tem uma necessidade de dizer que foi a gente que fez, né? Não é? A gente tem uma necessidade de reconhecimento. E aquilo que a pastora Gabriela estava falando aqui no louvor, quando tu já é aceito por Deus, quando tu entende quem tu é perante o eterno, tu não se importa mais com o reconhecimento de ninguém. E que ninguém te veja, que o Senhor esteja te vendo, isso é que importa. Mas isso tudo é um processo que vai moendo a gente por dentro, que vai quebrando esse orgulho, esse ego inflado. Que muitas vezes, além da natureza pecaminosa, isso vem lá da criação. Eu sei por mim. Eu fui criada pela minha mãe praticamente, porque o meu pai e a minha mãe se divorciaram, eu era muito pequenininha, e ainda era criança, tudo, então eu meio que cresci longe, eu cresci longe do meu pai. E daí, o que acontece? A minha mãe, ela teve que ser pai e mãe para criar nós três sozinha. Então eu via minha mãe dando conta de tudo sozinha. Eu não tenho muitas memórias da minha mãe pedindo ajuda, a não ser para minha avó ficar com a gente quando precisasse por algum motivo. Mas eu não tenho lembrança, eu tenho lembrança da minha mãe indo fazer, da minha mãe resolvendo, da minha mãe pegando, da minha mãe comprando, da minha mãe trabalhando, da minha mãe arrumando, da minha mãe consertando. E eu cresci assim. Eu tenho que resolver, eu tenho que dar conta, eu não tenho que pedir nada para ninguém, eu tenho que já trazer o resultado pronto. E isso muitas vezes nos sobrecarrega, traz uma carga além daquela que a gente precisaria estar carregando. Uma sobrecarga desnecessária. Então alguns conceitos têm que mudar na nossa mente. Algumas teorias, algumas regras que foram colocadas em nós, na nossa criação, elas precisam ser destruídas, desconstruídas e ser remoldadas à luz da palavra. Pede, cara. Fica sofrendo sozinho, batendo cabeça por aí. Não precisa. É só pedir, alguém vai te dar. Alguém vai te ajudar, a porta vai se abrir, vai ser dado para você. Você vai encontrar, mas você tem que pedir, tem que falar. E como eu falei, falar com Deus é uma coisa, pedir para Deus é uma coisa. Mas e essa comunhão uns com os outros? E eu vejo que isso é tão importante, a gente precisa trabalhar tanto isso dentro de nós, porque o apóstolo Paulo dedicou muito das suas cartas falando sobre corpo de Cristo, sobre ser corpo de Cristo. E essa importância dessa comunhão uns com os outros, porque a gente se completa estando juntos. E quando ele fala sobre os dons que edificam o corpo, que edificam a igreja, esses dons se manifestam no relacionamento. Os dons que edificam são os dons que se relacionam. Alguém aqui que tenha o dom da sabedoria, que tenha a capacidade de Deus dar um conselho com tanta sabedoria, mas se eu nunca for lá pedir esse conselho, eu perco essa sabedoria. Eu deixo de receber desse dom. Esse dom deixa de me edificar. Porque eu não fui buscar. Porque eu não fui pedir. Porque eu não fui bater. Como que você fez para conseguir isso? Eu também quero. Não é inveja. Eu quero aprender com quem acertou aonde eu não estou conseguindo acertar. Ai, é muito difícil falar isso. Mas é muito necessário. Porque sozinho a gente pode correr mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Porque você pode correr rápido e no caminho se cansar. Sozinho não tem ninguém para te levantar. Ou você pode até às vezes ter que reduzir o teu ritmo para acompanhar o outro. Você fica ali, ó. Sério, meu Deus, acelera essa pessoa que eu quero correr assim. Mas aí você tem que fazer assim. Mas aí de repente, ai, canseira. Aquela pessoa que está ali assim, é aquela ali que está ali contigo e vai te levantar. Agora se tu dispara, bora. Lá na frente tu tropeça e cai. A pessoa está lá atrás, porque ela não te alcança, porque tu quer ir na frente, fazendo tudo, correndo, igual um louco. Vai ficar lá tombado no chão até alguém chegar para te juntar. E não precisa ser assim, não precisa ser assim. Não precisa ser assim.
a gente pode fazer uma escolha de andar junto. Meu, nem parece que estou pregando essa palavra. É porque é um trabalhar muito intenso de Deus. Só quem está na realidade entende a força, o peso disso aqui. O tanto de... A apóstola sempre ensina isso. Você sabia que o tanto de orgulho que a gente tem é o tanto de demônio que a gente tem dentro de nós? E o tanto de humildade que a gente tem é o tanto de Cristo que nós carregamos dentro de nós. E eu já queria parar por aqui mesmo, mas porque isso aqui acaba comigo. Dentro. É o que está dentro, não é o que está fora. Não é o que você quer mostrar do lado de fora, não é a sua estrutura forte e inabalável. É o que você carrega dentro que vai dizer se você carrega. E nós vamos ler uma palavra para responder isso. 1 João. Estava lendo as cartas de João essa semana. 1 João, o capítulo. 1 João, capítulo 5. Não, peraí, capítulo 3. Quem pratica, agora aqui, esse aqui. Primeira carta de João, lá no final, antes de Apocalipse. 1 João 3. E o verso 8. Ah, não, nós vamos ler desde o 4. Desde o 4. Toda pessoa, amém? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando. Pecado dela é um costume, é um hábito. Costumeiramente pecando. Também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou, ele, com letra maiúscula, está falando de Jesus, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Imagina, alguém que tem capacidade de tirar o pecado de todo mundo e não fica preso em nenhum deles. Esse é o seu Jesus. Ele tem a capacidade de tirar o pecado de um mundo inteiro que quiser, que aceitá-lo, que recebê-lo, que caminhar com ele, e ele não é preso por nenhum desses pecados. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não vive pecando. Não quer dizer que não peca. Porque muitas vezes, muitos de nós carregamos erros diariamente, nós erramos, pecamos e falhamos, mas que seja um acidente na nossa vida. Que seja algo que estamos lutando para vencer. Agora, o 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Você está lendo a Bíblia comigo? Você está lendo comigo? Eu estava aqui nas 24 horas quando eu li esse texto. Foi bem forte para mim. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus, aquela natureza que eu falei que nós recebemos pelo Espírito Santo quando aceitamos Jesus, a natureza de Deus, permanece nele, ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então aí a gente precisa fazer uma autoanálise. Estou lendo isso aqui para respaldar o que eu falei. O tanto de orgulho que a gente carrega é o tanto do diabo, o tanto de demônios que a gente... E o tanto de humildade é o tanto de Jesus que a gente carrega.
E a gente precisa sondar o nosso coração urgentemente. Porque a gente não quer mais falar sobre isso, nem ouvir sobre isso. Dura essa palavra, quem consegue ouvi-la, quem pode suportá-la? Né? Que os discípulos falaram para Jesus. Mas a verdade que nos liberta é a verdade que nos confronta, não tem outra forma. E é essa verdade que nos confronta que vai nos governar. Se nós permitirmos que ela entre dentro de nós e cause o efeito para o qual ela é enviada. E nós estamos reformando a casa lá de aluguel e mexendo algumas coisas. E a gente precisava refazer praticamente tudo nela, assim. E não dá para comprar tudo, né, irmão? Não dá para gastar com tudo, né? Porque vamos combinar, né? Só uma lata de tinta já vai. Daqui a pouco é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá na minha avó. Eu, vó, eu tô dando uma arrumadinha lá na casa de aluguel, preciso botar algumas coisas. A senhora não tem aí uma coisinha sobrando para me arrumar? Eu não conseguia nem olhar para ela. Minha avó. A minha avó é minha amiga. A minha avó é aquela pessoa que eu abro meu coração. A minha avó é aquela pessoa que eu converso. Eu abro meu coração assim, você entendeu, né? É a minha amiga. A minha avó é minha amiga. Eu tenho liberdade para falar o que eu quero com ela. E ela fala um monte de coisa para mim. E eu fiquei morrendo de vergonha de pedir. O que tu precisa? Aí eu falei, olha, parece Jesus, o que tu precisa? E agora? Eu preciso tanta coisa. Aí eu pedi algumas coisas para ela. E ela tinha para me arrumar. E ela me deu. Eu falei, mas a senhora está me vendendo, está me emprestando ou está me dando? Olha só. Louca para perder a besta, louca para perder a besta. Minha filha deu, pega, vai embora. Fica feliz da glória a Deus, dá um beijo na pessoa e se manda, não fica aí. Vai perder, porque fica, você está dando a vender, você não pediu, receba e vai em paz. Tá, daí fui lá e peguei umas coisas com ela, ela me deu um monte de travessas, louças que ela tinha lá guardada que ela não usava, me deu um monte de coisa de panela, me deu de chaleira, de coisa, um monte de coisa. Daqui a pouco chegou minha tia, o que vocês estão inventando aí? Agora acho que eu peguei o jeito. Meu tia, eu tô arrumando a casinha lá para nós alugar, assim, sim, mas a gente perdeu muita coisa com o último aluguel e tal. Tô vendo com a avó aqui umas coisinhas que ela tem para me arrumar. Ah, é? O que tu precisa? Eu falei, não sei, o que vocês tiverem sobrando aí, né, para botar na casa. Fala o que tu precisa. Porque quem não sabe pedir, qualquer coisa serve. Fala o que tu precisa. Vó, sabe o que? Tia, sabe o que eu preciso? Cortina. Tu não tem sobrando uma cortina para me arrumar? Eu tenho, e tá guardada lá, ó, que eu nem uso. Ai, que legal, que isso funciona. Fui lá, tem cortina, toalha de mesa, tapete, panela. Aí o seu irmão aqui começar, daí eu comecei no seu irmão. E o irmão, assim, o irmã, se essa irmã já me arrumou umas panelas, aí o outro irmão já me arrumou esses negócios, e eu fui botando lá na casa, e aí fui botando e fui arrumando. Fui lá na minha mãe, já peguei mais algumas coisas, minha irmã já me deu umas ideias, e tava. Hoje nós estávamos lá pintando mais um pouquinho, arrumando, já trocamos o portão, já fizemos tanta coisa lá. E foi tão leve. E é tão bom receber ajuda. Não sei por que a gente resiste tanto, né? Porque é tão bom quando a gente tem ajuda. Divide o peso, divide o fardo. É tão difícil carregar tudo sozinho. Toda a responsabilidade, toda a pressão, todo o compromisso. É muito difícil. A gente não foi feito para carregar tudo junto, tudo sozinho. A gente foi feito para andar juntos. Ser corpo é isso, né? Então é isso que a gente tem vivido nessa semana. E aí agora a pergunta que não quer calar pra gente orar, como que eu vou vencer tudo isso? Porque não adianta eu vir aqui falar que a gente tá orgulhoso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, como é que eu vou resolver esse problema, né? A gente volta lá para Mateus, no capítulo 11. Como eu vou resolver isso? Mateus 11, 29 e 30. Palavra de célula. Alguns já sabem de cor, né?
29 e 30. Tomai vosso lugar. Olha o que diz a tradução, a minha Bíblia é King James. Tomai vosso lugar em minha canga. Jesus está falando aqui, Jesus. Tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável, aqui minha tradução fala amável, outras falam manso, e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Então significa que o orgulho cansa. Aleluia. Amém. A autossuficiência cansa, a arrogância cansa, a soberba cansa, a estrutura cansa, a humildade traz descanso. Ai meu Deus, que bom, eu saí com aquele porta-mala do carro cheio, eu ganhei 4 cadeiras para botar na minha mesa, 4 cadeiras de madeira que fechou certinho com a cor, exatamente a mesma cor da mesa que tinha lá. Meu carro era só cadeira, caixa de panela, toalha, pano, cortina, louça, e eu louca de feliz com aquele carro cheio, chegando em casa, cheia de coisa. E aqui Jesus está dizendo: tomai o vosso lugar na minha canga. Não quer dizer que Jesus tem uma canga. Sabe o que é a canga? Aquele aparelho dos bois, né? Que colocava na nuca para eles andarem aparelhados. Então Jesus tem uma canga. E eu vou dizer para você que tem um lugarzinho especial para você nela. Tem um lugarzinho especial para mim, esperando por nós. Igual tem uma cadeirinha aqui esperando alguém para sentar. Tem um lugarzinho na canga de Jesus. Mas a gente muitas vezes quer sentar à direita do Pai. Mas não quer agarrar a canga. A gente quer sentar nas primeiras fileiras. Nada contra, sente nas primeiras fileiras. Não estou falando, tá? Por favor. Entenderam, né? Não, é porque o diabo, para desfazer na mente da pessoa. Não, é porque o diabo, para distorcer o ensino, ele é campeão. A igreja sente sempre nas primeiras, quanto mais perto do altar, mais rápido a bênção se pega. O chicote também, mas é tudo bom. Mas a gente quer sentar nas primeiras cadeiras, a gente quer o reconhecimento das pessoas, a gente quer o nosso nome falado pela boca dos grandes. Fulano citou o meu nome. Mas na canga ninguém quer, mas tem um lugarzinho lá pra você, eu vou ler de novo. Tomai o vosso lugar na minha canga. Olha lá. Tem um lugarzinho do ladinho de Jesus. Quem quer andar do ladinho de Jesus? É na canga? Amém, é na canga. Não é no trono. O trono já tem quem reina. E se ele quiser, ele te coloca como um coparticipante, um co-herdeiro. Te coloca junto com ele para reinar nas regiões celestes. Mas o trono já tem lugar. Não senta lá. O trono não é teu. O trono já tem um rei que reina lá. Agora a canga é sua, fique à vontade. Baixa assim e bora aprender com ele, escutar dele, entender como que ele fez, para que eu saiba como fazer também. João 15 também ele fala sobre isso. João 16, a gente não vai ler tudo. Fala do Espírito Santo, que ele nos ensina todas as coisas, ele nos convence a verdade, ele vai mostrar ao nosso coração aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Enfim. E na prática, como é que eu vou levar isso na prática? Pedindo. Não é pra você sair aí mendigando, tá? Faz favor. Não é pra você sair aí. Você pode me arrumar um. Não. Eu precisava de uma ajuda. Não, o que tu precisa? Isso. Seja claro. Mulheres, sejam claras. Bárbara, seja clara na sua comunicação. Porque nós, especialmente as mulheres, temos uma certa dificuldade de sermos claras naquilo que nós queremos. E a gente fica esperando que as pessoas adivinhem o que a gente precisa. Ninguém é obrigado a adivinhar nada. Por falar nisso, o espírito de adivinhação nem é de Deus. Então já sai dessa. Ninguém é obrigado a descobrir por que a gente está com aquela cara, com aquele comportamento, com aquela grosseria, ou com aquela tristeza, ou com aquela preocupação. Ninguém é obrigado, ninguém tem bola de cristal, ainda bem? Ninguém é feiticeiro aqui. Então seja claro na sua comunicação. Eu tenho aprendido isso a duras penas. Há um esforço diário, constante, em dizer assim, querido, eu preciso disso, pode ser? Pode ser. Seja
Jesus ia curar ou ia fazer um milagre, né? A gente vê Jesus perguntando: o que tu quer? O que tu quer? Jesus já sabe o que tu precisa. Ele quer saber. Por que Jesus pergunta o que tu quer? Igual ele fez lá com o cego, a gente sempre fala isso, né? Porque parece tão óbvio que o cego quer enxergar. Mas às vezes para o cego não é óbvio. Ele está cego. Já está acostumado com aquilo ali. Para ele, às vezes, ele quer uma companhia para ajudar ele a andar. Um cão guia, não sei, porque ele é cego. Então Jesus pergunta porque ele quer saber se a gente tem consciência do que a gente realmente precisa e se a gente vai ter humildade para reconhecer o que a gente precisa. Porque é humilhante. Mas se você se humilhar, depois o Senhor te exalta. Não para você se achar, mas para você ensinar os outros o caminho da humildade também. E eu estava me lembrando do José do Egito, né? O José, ele pediu pro cara lá que estava preso com ele: ó, quando você voltar lá pro palácio, lembra de mim? Mas ele pediu. A parte dele ele fez. No tempo certo, o próprio Deus lembrou dele. Colocou ele numa posição maior do que a do cara ainda. Deixa eu ver como que Deus faz. Aí depois o ladrão da cruz também: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pediu. Ele foi claro. Jesus sabia o que ele queria. Ele queria entrar no reino com ele. Ele queria salvação. E você, o que você quer? De verdade. Hoje nós temos uma oportunidade de pedir para o Senhor de uma forma muito clara o que nós queremos. E se for necessário pedir para pessoas que já venceram aonde eu ainda não venci, o que nós precisamos. Pede e você vai receber. Busca e você vai encontrar. Bate que a porta vai se abrir. Isso é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Amém? Vamos vencer? Vamos romper? Vamos pedir? Vamos aprender, sair daqui aprendendo a pedir, a bater, a buscar? Vamos orar em cima dessa palavra? Fique de pé comigo. Hoje é a noite de você falar isso para Jesus. Me dá aí meu lugarzinho na canga, Senhor. Ai, aleluia, como diz o apóstolo. Ai, aleluia. Mas não tem, esse é o único caminho. Se eu e você quisermos vencer como Jesus venceu. Filipenses, ele fala ali sobre isso. Ele fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Assumiu forma de servo, se tornou semelhança de homens, se humilhou, se esvaziou, foi obediente até a morte de cruz. O problema é que a gente não quer se esvaziar, a gente não quer, mas hoje a gente vai. Em nome de Jesus. Nem que seja uma área da sua vida, nem que seja um pequeno passo, não tem problema. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem já é sinal de chuva. Que seja um pequeno passo, como eu fiz. O que eu precisava para a secretaria era tão simples, custava R$60. E eu não consegui ir com ninguém. Deus não deixou eu comprar, para dizer eu comprei e voltei aqui nessa bagaça. Que era o que eu queria, porque eu estava meio brava naquela semana. Não. Fecharam todas as portas e eu tive que me esvaziar da justiça própria e da minha necessidade de mostrar que eu resolvia o que ninguém resolvia. Aí Jesus abriu os caminhos, me colocou com a pessoa certa que resolveu o meu problema. E é isso aí, o caminho é se esvaziar. Vamos orar? Queria convidar você a vir para frente comigo. Você que quer dar um passo novo na sua vida. Você que quer tomar o seu lugar na canga. Você que quer aprender com aquele que venceu. Se você quer hoje caminhar com aquele que vai te ensinar o caminho para você vencer. Que vai abrir portas, que vai fazer você encontrar o que você busca. Que vai fazer você receber o que você pede. Nessa noite, Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor.
Eu quero pedir que o Senhor ministre no individual, cada um. Eu sei que a palavra ela tem infinitas formas de revelação, segundo a realidade de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que cada um seja tocado pelo Senhor nessa noite em cima dessa palavra, na área em que nós reconhecemos na nossa vida particular, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa vida como igreja, aonde nós precisamos nos esvaziar, aonde nós precisamos de humildade, aonde nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Nessa noite eu quero começar a pedir algo para o Senhor aqui. Eu quero te pedir perdão. Perdão pelo orgulho. Perdão por querer um trono, quando na verdade o nosso lugar é na canga. Meu Deus. Nos perdoa, Senhor, por tentar tomar o teu lugar nas situações, na vida das pessoas, quando na verdade sem ti nada nós podemos fazer. Nessa noite eu oro para que o Senhor nos ajude a vencer o ego, a arrogância, a soberba. O Senhor nos ajude a vencer esse sentimento de altivez, de ser suficiente, porque só tu, Senhor, és suficiente. Nós te pedimos, Espírito Santo, limpa as motivações erradas do nosso coração. Limpa as intenções corruptas do nosso coração, dessa natureza caída, podre, suja, que tenta nos derrubar com ela todos os dias. Nessa noite nós queremos sair daqui fortalecidos pela natureza de Deus plantada em nós pelo Espírito, quando aceitamos a Cristo. Nessa noite pedimos, vem governar, Jesus, vem reinar, Senhor, no trono do nosso coração, no trono da nossa casa, no trono do nosso trabalho, da nossa empresa, no trono da nossa igreja, no trono, Senhor, do nosso ministério que não é nosso, porque na verdade nada é nosso, tudo veio de Ti, tudo é Teu e tudo volta para Ti. Oh, Espírito Santo, nos perdoa, Senhor, nos ajuda a nos alinhar, nos coloca no centro da Tua vontade. Nós queremos entrar pelo trono da graça, da graça, da graça, da graça, da graça, Senhor, desse favor que nós não merecemos.
líderes para nós orarmos juntos, os líderes orarem e nós recebermos uns dos outros. Amém? Fique aqui. Não perca. Deus pode usar. Qualquer um neste lugar. Orar uns pelos outros. Receber uns dos outros a porção que o Senhor tem liberado, a porção que o Senhor tem dado. Assim nós fazemos, Senhor. Porque de graça nós recebemos, de graça nós compartilhamos. Não aquilo que vem de nós. Porque nos esvaziamos nessa noite. Mas aquilo que o Senhor tem, fortalece os meus irmãos, Senhor. Da estrutura, da ânimo, da sabedoria, da coragem, da poder, da direção, Espírito Santo. Derrama da sua porção, derrama do teu poder. Levante suas vozes, levante suas vozes. Derrama do teu poder, Espírito Levante sua voz o mais alto que você puder. Ensina-nos a ser. E comece a clamar o santo nome do teu Pai. A ser uns com os outros. Totalmente teu, totalmente teu, totalmente. Sim, Pai. E eu vou. Sim, Espírito Santo. Nós entregamos tudo ao teu poder, Pai. Tudo em tuas mãos. Cremos que quando nós nos aproximamos, também o Senhor se aproxima. A tua palavra declara isso, Senhor. Tornai-vos para Deus. O Senhor se tornará para nós. Nós estamos com o coração voltado para ti, Senhor. Queremos ouvir o teu Espírito falar conosco de forma pessoal, íntima. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra, que também é a tua voz, que também é o teu Espírito. A tua palavra é vida. Então eu oro, Pai, para que o Senhor faça dentro de nós este milagre, esse sobrenatural, alinhando nosso coração, Senhor, nos colocando nesse lugar ao lado de Cristo, aonde podemos ouvir, Senhor, aonde podemos, através da aproximação, de temer mais, temer e tremer, ó Deus, por causa da tua presença que está em nós. Espírito Santo, faz o sobrenatural, aquilo que conseguimos, oramos, para que o Senhor traga luz ao nosso coração e aquilo que é a ação do teu Espírito, é o teu sobrenatural. Faz o teu sobrenatural dentro de nós. Eu glorifico o teu nome. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, tua bendita palavra, que continua alinhando a terra com o céu, continua alinhando propósitos, alinhando corações. Obrigado, Senhor, pelas confirmações do Senhor. Estamos debaixo de céus de reencontro, debaixo de céus sobrenatural. Que o Senhor faça, Pai, teu querer e a tua vontade. Surpreende, Pai, cada um dos teus filhos para o louvor do teu nome. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua verdade, pela tua santa palavra. Que o Senhor continue nos ministrando, Pai, não permitindo que a gente se distraia, mas que o nosso coração seja atraído com cordas de amor, como diz a tua palavra. Oramos a favor da vida dos teus filhos, que o Senhor abençoe, Pai, as famílias, abençoa os nossos filhos,
livra-nos do mal. Que o Senhor complete tudo aquilo que o Senhor já começou dentro de nós. Desperta-nos, acorda-nos do sono da frieza e nos leva para o calor da Tua presença, para o Teu sobrenatural. Que o Senhor seja glorificado em tudo, para a glória do Teu nome. Obrigado, Espírito Santo. Desperta-nos para a oração. Desperta-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, pelas experiências, pelos testemunhos, pela forma que o Senhor tem, a Tua particularidade de tratar conosco de forma sobrenatural. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade e o nosso coração se apoia na Tua verdade. Guarda Teu povo, livra Teu povo de todo o mal. Eu oro por aqueles que querem viver o encontro, participar do encontro, que não têm condições ainda. O Senhor possa suprir, o Senhor possa abençoar, o Senhor possa, Deus, fazer o sobrenatural a favor da vida de cada um deles, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Reencontro. Semana que vem, queridos. Acho que é semana que vem, irmão. Final de semana que vem, então. Vai dar tempo, tá? Não perca, se programe e creia que Deus vai te abençoar para você poder participar. A vontade de Deus é que a gente se reencontre com Ele todos os dias. Deus te abençoe. Se alguém ainda querer uma oração individual, a gente está aqui para orar com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.